Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai ter uma aulinha show. Eu gosto dessa aula, viu? É sobre semiologia e semiotécnica. Eu gostaria de dizer que é um assunto bem recorrente em prova. É bem verdade que é mais cobrado para o nível médio, técnicos de enfermagem, mas isso não exime a sua responsabilidade como enfermeiro de apropriar-se desse conteúdo, porque pode ser questionado sim para você, até porque nós temos que saber tudo que nós fazemos como enfermeiros e tudo que os técnicos fazem. Por quê? Porque nós somos responsáveis, né, por eles também, né? Eles fazem as atividades com supervisão do enfermeiro, né? Que responsabilidade é essa? Então, nós temos que nos apropriar desse conhecimento, porque caso o técnico de enfermagem tenha alguma dúvida, a quem é que ele vai, né, como é que diz? Recorrer ao enfermeiro, não é assim? Então, vamos aqui. Aulinha show de semiologia e semiotécnica, beleza? Vamos sempre iniciar a aula conceituando. Vocês já conhecem minha aula, vocês sabem que eu trabalho dessa forma. Então, vamos aqui. Semiologia é a investigação e o estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, centrados na realização do exame físico, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje. O que a gente faz no exame físico? Vocês já sabem? Devem saber, né? Porque durante a graduação a gente vê como é que deve ser feita a anamnese e exame físico. Mas a gente vai fazer uma revisão sempre jogando foco para o que cai mais em prova, porque o nosso objetivo é esse, né? Então, a semiotécnica seria o quê? Né? Ela diz respeito ao estudo e ensino da técnica e dos procedimentos necessários ao cuidar que sucedem o exame físico. Tranquilo? Então, no processo de enfermagem, nós temos 5 etapas, que você também já sabe. Que etapas são essas? O histórico de enfermagem ou coleta de dados, né, que é a primeira etapa. Depois que nós coletamos essas informações, nós vamos, né, trabalhar esses dados e elaborar o quê? Diagnóstico de enfermagem, né, assim? Lembrando, perdão, pessoal, engasguei aqui com, não sei nem com o que foi. Olha, o diagnóstico de enfermagem é uma etapa privativa do enfermeiro, tá? Só o enfermeiro pode fazer. Técnico de enfermagem pode fazer diagnóstico de enfermagem? Não, certo? Vamos aqui para a próxima. Planejamento, né? Aqui nós vamos ver o que nós esperamos alcançar para que nós possamos implementar, que é a próxima etapa, certo? Então, nós vamos ver aqui o que é possível fazer para que nós possamos implementar na assistência de enfermagem e, por último, para que nós possamos avaliar se o resultado foi satisfatório ou não. Lembrando também que dentro do planejamento, a prescrição de enfermagem, né, que são os cuidados que vão ser realizados, também é privativa do enfermeiro. Apenas o enfermeiro pode fazer isso. Tranquilo? Então, isso se dá, né, através do processo de enfermagem. Então, vamos aqui destrinchar cada uma das fases do processo de enfermagem. Professora, você pode perguntar para mim na prova quais são as fases do processo de enfermagem? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Pode, mas é aquele tipo de questão que se tu errar, aí já fica complicada a tua situação. Por quê? Porque é uma questão que todo mundo costuma acertar, certo? Todo mundo sabe isso aqui, gente. Isso aqui é o básico, certo? O que é que eu acredito que pode cair firmemente? A definição, né? Porque ele perguntar as 5 etapas do processo de enfermagem, todo mundo tem que saber. Mas nem todas as pessoas sabem a definição de cada uma dessas etapas. Então, vocês têm que saber, né? Para que vocês não possam errar essas questões, porque são questões fáceis, consideradas fáceis. Mas eu sempre digo, a gente não erra questão difícil. A gente erra a questão fácil. Por que, professor, você está falando isso? Porque a gente subestima as questões fáceis. E aí, às vezes, a gente não lê direito o enunciado da questão. Olha aqui pra mim. Aí, quando chega lá na calçada, aí tá todo mundo comentando, né? Ai, tu viu aquela questão? Assim, 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 assado. Aí a pessoa fala, lá que tinha não. Aí tu, vixe, eu não li assim, não. Meu Deus. Errei, né? Aí perde uma questão por conta de uma besteira. Uma coisa que você não leu, certo? Então, eu estou sempre aqui chamando a atenção de vocês para que vocês leiam o enunciado e entendam o que é que está sendo questionado ali,
Tranquilo? Às vezes até a resposta da tua questão tá ali, mas tu tá tão nervoso, né, que nem consegue raciocinar direito. Então, inteligência emocional na hora de resolver a prova é uma coisa que vocês precisam trabalhar também, certo? Não é só se deter do conhecimento, não é saber responder prova, beleza? Vamos aqui. A primeira etapa, né, vai ser o histórico, coleta de dados, que a gente vai conversar com o nosso paciente e entender, né, o que está se passando. Pegar os dados desse paciente, né, fazer o exame físico. Nessa entrevista, nós vamos fazer a identificação desse paciente, né, perguntar para ele a idade, tranquilo? O motivo dele estar ali naquela instituição, qual a sua queixa, né, e ouvir de forma qualificada. Pegar esse histórico de doença, né, não só a doença que ele se encontra atualmente, mas também entender se ele já esteve internado em outra ocasião e o que causou essa internação anterior, né, saber o histórico da doença atual e também saber sobre a história pessoal e social dessa pessoa, porque esses fatores vocês já viram, né, que eles influenciam na saúde também, considerando os determinantes sociais em saúde. E também a revisão de sistemas. Tudo isso aqui a gente tem que fazer durante a coleta de dados, tranquilo? Na anamnese. Temos que fazer também o exame físico. No exame físico, nós vamos, né, ter algumas etapas, tranquilo? Vamos ter o foco nas habilidades técnicas, no qual nós vamos trabalhar quais etapas? Inspeção. A gente vai trabalhar cada uma delas, certo? Mas eu estou sempre pincelando antes para vocês. Inspeção, palpação, percussão e ausculta, certo? Tudo isso aqui vai compor o exame físico. Então, vamos aqui. A anamnese, ela normalmente é feita na admissão do paciente, que é quando o paciente dá entrada na instituição, né? Ele vai ser recebido por um profissional que vai fazer a sua admissão. Às vezes você está saindo do plantão, falta 10 minutos para você ir para casa, aí chegam os 2 pacientes para fazer a admissão. É de lascar? Com certeza. Brincadeiras à parte, quem trabalha no plantão sabe que o negócio é desse jeito. Então, nesse processo de admissão é realizada a anamnese, né? Através de quê? Através de um instrumento específico, ou ainda no acolhimento desse paciente na consulta de enfermagem. Os dados que devem ser coletados, né, pelo enfermeiro devem ser feitos de forma objetiva, mas devem ser feitos de forma completa. Não adianta fazer rápido e fazer incompleto, que depois você vai ter que voltar lá para colher a informação. Tranquilo? Através do exame físico, também a gente deve fazer, né, com instrumentos, e também através de perguntas abertas, que são subjetivas, né? Cuidado com as perguntas abertas, porque às vezes você vai perguntar uma coisa para o paciente, desse ele está contando a novela que ele assistiu ontem, né? Então, cuidado com as perguntas abertas. Sempre direcione o paciente para o foco do que deve ser conversado. Não que você não possa falar de outros assuntos com o paciente, não é isso, mas é para que não se perca o foco, tá? Deve ser realizado em um ambiente calmo. Esse aqui é complicado, né? Porque o hospital não é um ambiente calmo, mas enfim. O enfermeiro deve fazer com que o indivíduo se sinta acolhido, até porque ele precisa ter confiança em você para que ele possa lhe fornecer essas informações. Você é um estranho, né? Primeiro de tudo, você tem que chegar para o paciente, se apresentar, dizer o seu nome, a sua função, né? Estabelecendo essa relação interpessoal com o paciente e sempre sendo humano em primeiro lugar, porque antes de ser enfermeira, você é humano, certo? Então, trabalhar com a humanização. O julgamento clínico, nesse processo, ele deve ser sem juízo de valor, tá? Em nenhum momento você vai fazer acepção, né? E nem julgar o paciente, né? Você tem que respeitar aspectos culturais, a condição social, a orientação sexual, o gênero, a idade, né? E o momento que essa pessoa está enfrentando. Tranquilo? Você está lá para ajudar e não para julgar o paciente, né? Deixá-lo constrangido, nem nada disso. Coloque-se também no lugar desse paciente, né? Ninguém gosta de estar numa situação de vulnerabilidade e ser destratado, né, gente? Isso aqui é um mínimo. Vamos aqui. Anamnese. A anamnese trata-se de uma espécie de entrevista que o enfermeiro faz, né, com o paciente através de um instrumento.
Esse instrumento, ele deve ser previamente elaborado e padronizado pela instituição, tá? Cada instituição tem o seu documento que é utilizado para colher esses dados. E aí vão ser registrados nesse instrumento informações, né, que vão ser verbalizadas pelo paciente. Às vezes, quando o paciente não está em condições de falar, o acompanhante também, né, ajuda bastante. E os aspectos também que o enfermeiro observa, porque às vezes, gente, existe, né, às vezes não, sempre, a comunicação não verbal, né? Você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo diz outra, tranquilo? Então, sempre observar também. E esse ato de observar é uma das etapas do exame físico, que é a inspeção, tranquilo? Você vai fazer a inspeção, observar, né? Existe inspeção, a gente chega já lá, não vou nem antecipar não. Então, vamos aqui. Informações essas que vão ser determinantes para quê? Para detectar possíveis alterações, desconformidades, doenças no paciente. Essa é a etapa mais importante de todo o processo, porque se você não coletar esses dados adequadamente, como é que você vai formular um diagnóstico de enfermagem? Como é que você vai planejar a sua assistência? Como é que você vai implementar e avaliar, certo? Então, isso aqui é muito importante. No momento da entrevista, você tem que se atentar à comunicação. Você tem que se comunicar com seu paciente de forma clara e de forma objetiva, tá? Você tem que evitar o excesso de formalidades, porque como nós, como enfermeiros, né, já temos aí uma graduação, muitos de vocês também têm até um mestrado, um doutorado, né, acabam falando de forma mais robusta. Vocês precisam utilizar uma comunicação mais acessível, que o paciente possa compreender o que vocês estão falando. Na instituição de trabalho não existe, pessoal, briga de egos, ou pelo menos não deveria existir. Nós estamos ali para prestar o nosso cuidado, né? Sermos enfermeiros e respeitando sempre o nosso paciente. Não adianta eu utilizar uma linguagem que o paciente não vai conseguir me compreender, certo? Então, evitar termos técnicos em excesso, né? Às vezes você chega lá, você está com uma cefaleia, o paciente não sabe nem o que é cefaleia, né? Aí você pergunta, você está sentindo dor de cabeça? Aí ele vai entender, né? O que você quis dizer. Então, atente-se também para a linguagem não verbal do paciente, a expressão facial dele, né? Em caso de paciente pediátrico, os dados coletados junto com algum familiar, por exemplo, a mãe ou responsável, a avó, né? Já com os idosos, a gente tem que se atentar a detalhes como a acuidade visual ou a diminuição também, pessoal, da capacidade auditiva, tranquilo? Não precisa você ficar gritando o paciente, não. Mas se você vê que o paciente tem uma dificuldade de escutar, você tente entender, né, a forma que ele se comunica e veja se ele compreendeu o que você quis dizer, porque às vezes ele tem vergonha. Às vezes você falou 3, 4 vezes, ele não entendeu, ele fica, hã? Aí, o que acontece? Ele não tem coragem de dizer para você que não escutou o que você disse, e ele responde qualquer coisa, né? Às vezes você pergunta uma coisa que não tem nada a ver, ele diz sim, foi, né? Então, tenha um cuidado, diz assim, para o paciente, né? Não tem nenhum problema se você não escutou, faz o gesto com a mão, né? Eu falo novamente, certo? Então, assim, você consegue ter uma comunicação efetiva. Sempre tendo muita paciência, porque tem gente que já se irrita, né? Repetir uma coisa 2 vezes, 3 vezes, a pessoa já tá, assim, ararinha. Não pode, né, gente? Vamos ter que trabalhar com humanização. Nesse caso, preste atenção também como você se coloca, né, diante desse paciente. Qual o tom de voz que você utiliza. Não tem necessidade de você também gritar, tá certo? Sempre se atentando às expressões faciais do paciente, para que você possa, né, ver se está coerente com o que esse paciente está verbalizando. O que analisar na etapa de anamnese, né? Nós temos que observar e analisar, né, o perfil do nosso paciente, o histórico de saúde dele, o padrão de percepção da saúde. Muitas pessoas têm esse padrão, de percepção um pouco distorcido. Avaliação do estado nutricional, o padrão de eliminações, se está presente, ausente, disfuncional, né? Padrão de atividades. E aí nós temos também aqui a escala de atividade de vida diária, né? Que a gente pode utilizar também para saber se esse paciente está adequadamente realizando suas funções.
Padrão de sexualidade. Lembrando, gente, que isso aqui tem que usar o bom senso, certo? O paciente está, por exemplo, hospitalizado. Isso aqui você não vai perguntar para ele o padrão dele de sexualidade, né? Ele está internado. Vamos usar de bom senso, certo? É importante? É importante. Mas tudo tem um contexto. Tranquilo. Vamos observar também o padrão de sono e repouso, né? Se essa pessoa consegue. Às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, mas depois que dorme, véio, parece uma pedra. Mas tudo isso aí tem que avaliar, certo? Às vezes é uma pessoa que precisa de uma medicação para conseguir dormir, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Padrão sensitivo, né? Ver como é que estão os 5 sentidos, funcionantes ou não. Padrão cognitivo e o padrão de relacionamentos. Padrão de autopercepção, aspectos comportamentais, padrão de tolerância ao estresse, porque o ambiente hospitalar é um ambiente muito estressor, né? O paciente realmente, ele às vezes fica numa situação de ócio, de tédio, né? Não tem muito o que fazer. E também observar o padrão de valor e de crença desse paciente, certo? Respeitando também todas as crenças. Não é porque você possui dada religião que você vai tratar o seu paciente de forma diferente, porque ele não tem a mesma crença, o mesmo credo que o seu, certo? Vamos aqui para o exame físico. O exame físico de enfermagem, ele é um conjunto de técnicas e de manobras que os profissionais da enfermagem desenvolvem com o intuito de diagnosticar nos pacientes qualquer alteração sugestiva de doença e é realizado após a anamnese. Então, inicialmente, nós vamos fazer aquela coleta de dados, né? Trabalhar esses dados e vamos fazer o exame físico, né? O enfermeiro, ele deve ser capaz de tomar decisões. Isso é muito importante, principalmente em situações de urgência e de emergência, tá? Então, nesse caso aqui, após a anamnese é feito o exame físico, nós temos os métodos propedêuticos, né, que a gente já havia citado anteriormente. A professora pode cobrar para mim quais são os métodos propedêuticos? Com certeza, né? E quais são eles? A inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Tranquilo? Então, vamos aqui. Inspeção. Eita, travou minha língua, vai cair na prova. Habilidades para avaliação física. Aí nós temos a inspeção, né, que é como se fosse a primeira etapa em relação aos métodos propedêuticos, que ela vai consistir em uma avaliação visual, ou seja, nós vamos observar, né, realizar essa inspeção de forma completa, de forma sistemática, observando todo o corpo do nosso paciente, observando sempre, né, antes de tocar. Tranquilo? Isso não quer dizer que você vai ficar encarando o paciente ele achando que você não bate bem da cabeça, né? Faça a sua inspeção também, tudo com bom senso, certo, gente? Recomenda-se uma boa iluminação no local, um bom controle térmico do ambiente. Nós devemos observar e realizar anotações caso nós observemos que tem alguma anormalidade no nosso paciente, observando dados como coloração da pele, né, que você vai ver se esse paciente, por exemplo, tem cianose ou não, né? Será que essa pele aqui está muito arroxeada? Por que será? Será que esse paciente está com algum problema vascular? Ou o paciente está com a tonalidade de pele muito amarela? Será que esse paciente aqui está com a bilirrubina aumentada, com problema hepático? Né? Tudo isso aí nós temos que ser capazes de observar e já de supor o que é que está causando aquele problema. Temos que observar também tamanho. Às vezes o paciente está com uma mão muito inchada e a outra não, né? Então, o que foi que aconteceu? Né? Observar a forma, a localização, a simetria, textura, sons e odores, né? Tudo isso aí tem que ser observado. Por exemplo, a pessoa não está expandindo o tórax de forma simétrica. Expande de um lado e do outro não. Uma pessoa que sofreu um trauma, teve um pneumotórax. Ó, tá vendo? Tudo isso aí a gente tem que observar, né? Que esses dados todos interligados, eles vão fundamentar para que nós possamos elaborar os diagnósticos de enfermagem e seguir com assistência. Tranquilo? E aí nós temos a palpação. A palpação, ela consiste na tática, né, de fazer o quê? De palpar, né? Na avaliação
tática. Qual é o nosso sistema que é em relação a isso? É o tato, né? Por isso que tem aqui tática, né? Tática em relação a modo de fazer alguma coisa, não. É tática no sentido de tato, né? Do sentido. Então, consiste nessa avaliação tática, né? Do tato, o ato de tocar e sentir partes do corpo através de quê? Das mãos, para detectar alterações, presença de massas, aspecto da pele, né? Inclusive existe o teste de Turgot, que a gente avalia a hidratação do paciente, né? Tudo isso aí tem que ser observado. Antes de realizar a palpação, deve-se lavar as mãos, sempre, né, gente? E aquecer as mãos, para que nós não possamos, né, pegar no paciente com a mão gelada, o paciente toma até um susto, né? Sempre se atentando ao tamanho das unhas, o ideal é que o profissional de enfermagem, o enfermeiro, tenha a unha curta e muito bem higienizada. Aí você diz assim, vou até olhar aqui para vocês. Professora, quer dizer que eu não posso fazer um alongamento na minha unha, colocar um esmalte bem bonito? Eu não recomendaria, né? O problema, gente, não é nem tanto o esmalte. O problema é quando ele começa a descascar. Porque vai formar o quê? Né? Um conjunto de bactérias ali que vão estar colonizadas na sua unha. E se você não higienizar muito bem as mãos, você vai estar causando uma infecção cruzada, né? Olha aqui como eu sou uma enfermeira bem, certo? Unhas curtas, higienizadas, né? Você vê aqui, não tem sujidade nas minhas unhas nenhuma, né? Então, quando você estiver de férias, aí você bota seu alongamento, pinta, fala o que você quiser. Mas no ambiente de trabalho, o ideal é que não tenha. Uma vez, meu povo, eu estava no estágio, a criatura com um alongamento desse tamanho aqui, fez um toque na paciente, trabalho de parto. Minha gente, enfim, sem comentários, né? O ideal é que realmente o tamanho das unhas seja curtinho ali, rente, né, ao dedo e muito bem higienizadas. O paciente, né, deve estar numa posição confortável. O enfermeiro deve iniciar a palpação de forma superficial, realizando ali com a polpa dos dedos, a fim de detectar avaliações em relação à superfície da pele, tá? 1, 2 centímetros, para ver se tem alguma alteração ali naquela parte mais superficial. E em seguida, realizar a palpação mais profunda. Mas também não precisa agredir o paciente não, viu? Palpação mais profunda vai deprimindo mais na pele, em torno de 3 a 5 centímetros, fazendo uma pressãozinha mais profunda, podendo até utilizar as duas mãos, com o intuito de sentir, né, se tem alguma massa, né, ou se tem algum órgão alterado em relação ao seu tamanho natural, se tem alguma assimetria, como é que está a mobilidade e a forma, tudo isso aqui deve ser avaliado. Por exemplo, o exame clínico das mamas, né? Vai ser feita a palpação nas mamas, buscando identificar a presença de alguma massa, se tem algum nódulo, né? Que seja estranho. Então, o enfermeiro, ele é uma peça-chave para realizar esse exame. Por quê? Porque, olhem aqui para mim, gente. O exame clínico das mamas, né? Que ele não deve ser chamado de autoexame. É mesmo, professora? É, porque o autoexame você entende que você está fazendo você mesmo. Mas um profissional habilitado, ele não faz um autoexame, ele faz um exame clínico das mamas. Por quê? Porque ele é um profissional da saúde habilitado e capacitado para fazer, certo? Então, o termo correto é esse, exame clínico das mamas. Quando a paciente chega para fazer um preventivo, um Papa Nicolau, o exame, né? Que a gente vai fazer a avaliação do colo do útero, a paciente também tem que ser avaliada as suas mamas. Com a autorização dela, é claro, você não vai pegar a paciente à força, né? Mas a maioria das pacientes, inclusive, querem ser avaliadas, né? Lembrando sempre também de falar para a paciente que no período menstrual podem haver displasias, né? Que é o aumento de algumas células ali da região mamária de forma fisiológica, tá? Que às vezes elas confundem muito com um nódulo, mas o nódulo cancerígeno, ele tem aspectos diferentes, né? É mais endurecido, a pele em torno fica com aspecto de casca de laranja, com a cor avermelhada, ressecada a pele, né? E às vezes até com reentrâncias. Então, a pele que apresenta um nódulo sugestivo para o câncer e o enfermeiro fazendo essa inspeção, que ele viu que tem alguma alteração ali em relação ao aspecto da pele, depois ele faz a palpação, ele vai, né, realmente
pegar no seio e identificou que tem aquela alteração, ele vai seguir a conduta para que essa paciente, caso, né, tenha esse nódulo mesmo, ele seja feita a biópsia para ver se é um nódulo benigno ou maligno. E que se for maligno, que seja descoberto o quanto antes para que nós possamos ter um alto índice de cura, né, em relação ao câncer de mama. Tranquilo? Então vejam aí a importância de fazer esse método propedêutico que é a palpação, né? O profissional de enfermagem, ele é muito essencial nesse sentido, né? O enfermeiro, ele tem capacidade clínica para fazer o fechamento desse diagnóstico. Não, calma, viu? Quem faz o diagnóstico, no caso, é um médico, mas o fechamento de diagnóstico de enfermagem, quem faz é um enfermeiro, tá? Mas isso não quer dizer que o enfermeiro não possa, quer dizer, auxiliar a fechar um diagnóstico médico. Pode sim. Por quê? Porque ele vai passar informações, né, para o profissional médico que vão subsidiar no fechamento daquele diagnóstico, né? Então, o enfermeiro, ele tem peça fundamental para auxiliar também no diagnóstico, fechamento do diagnóstico dos pacientes, né? Cada profissional respeitando a sua habilidade, porque nós, enfermeiros, nós não temos, né, a função de fechar diagnóstico médico, porque quem faz isso é o profissional médico. Mas nós temos os diagnósticos de enfermagem que são nossa especialidade, que aí nós é que definimos, tranquilo? Porque a nossa profissão, ela não é um mero acaso, é uma ciência que deve ser respeitada. Então, tomem posse dos procedimentos que nós realizamos para que nenhuma outra profissão possa se apoderar do que nós fazemos, tranquilo? Tenha sempre isso em mente, defender a profissão. Ah, gente, a gente vai finalizar esse bloco por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Tô até rouca, vou beber uma águazinha. A gente volta já, tá certo? Para falar um pouco mais sobre métodos propedêuticos.